o mercado, ele precifica sempre o futuro. Esse ano, ele está muito parecido ali com o 2010, se você olhar no gráfico. Tá? Olha 2009. 2009 teve uma alta espetacular depois de uma queda do subprime. E aí, 2010, o Brasil cresceu 7,6%. Quer dizer, o cenário estava montado, estava cheio de euforia no mercado, exatamente para 2011 o Brasil foguetar. E aí, o que aconteceu em 2011? As revisões do PIB foram todas para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, porque o Brasil tem gargalos de infraestrutura. Tá? O Brasil, infelizmente, ele não consegue escoar bem a produção. O Brasil, infelizmente, não tem ferrovia. O Brasil, infelizmente, se crescer 3, 4, 5% ao ano, vai faltar energia, igual já está faltando. Já, é verdade. Então, quer dizer, o Brasil tem alguns gargalos que não tem jeito. Isso aí só vai corrigir em 10 anos, 15 anos, e fazendo investimento. E o governo não consegue fazer investimento. Né? O investimento só sai da iniciativa privada. Então, se tiver que sair da iniciativa privada, tem que ter lucro por trás. E não é tão simples assim. Né? Aí o Brasil entra na parte da insegurança jurídica, entra um monte de coisa. Então, eu acredito que a gente vai acabar tendo uma precificação no final desse ano. Agora vamos olhar 2022. Aí 2022 tem eleição, PIB em queda. Olha o boletim Focus aí, PIB em queda de 2022 direto. Ou essa semana mais um. Sim. Que eu acho engraçado, né? O mercado ele é prospectivo no que interessa e não é prospectivo no que não interessa. Exatamente. Né? A inflação agora está alta, mas não importa, porque a de 2022 está na meta. Tá, beleza. Então, por que você não olha o crescimento de 2022 e olha o de 2021? Então, quer dizer, o mercado ele olha o crescimento de 2021, mas olha a inflação de 2022. É uma coisa doida, assim. Então, assim, na hora que o mercado começar a precificar o 2022 e começar a precificar ali o crescimento do PIB de 1,5%, 2%, cara, a bolsa não tem força para subir e inclusive cai. A técnica do buy and hold, a técnica dos dividendos, ele, depois que passar, vamos fazer uma brincadeira, passou o que eles queriam lá, como que esse investidor vai iniciar, ou ele vai ter que se acostumar e se adequar à coluna do patrimônio crescendo mais até que a de dividendos, porque a distribuição pode ser até pífia, né, no primeiro momento? Não, vai ter empresa que vai continuar pagando muito. Eu não imagino que a Taesa vai deixar de distribuir, por exemplo. Tá? Assim como uma empresa estatal também, eu não imagino que vai parar de distribuir, porque o controlador dela precisa de dividendos. Então vão ter as empresas que vão distribuir. Agora, a Taesa chegou o quê? 41, 42. Foi. Até falei para você que era uma discrepância isso, né? Então quer dizer, você receber 3, sei lá, vamos botar aí números cheios, R$4 para receber, pagando 40, se você for tributado em 20% para 3,20 e você pagar 32, é a mesma coisa. Né? Se o preço então, quer dizer, o mercado se adequa. Entendeu? Então, a única coisa, igual que eu falei lá com fundos imobiliários, a única coisa que vai acontecer é uma pressão no curto prazo, que na minha visão já está acontecendo. Tanto que eu botei hoje lá no meu Instagram, que o índice de dividendos já caiu de 7.400 para 6.900 pontos, já caiu aí uns 7%. Tá? Então, eu estou falando, quando sair a reforma tributária, vocês vão ver empresas de dividendos subirem. Talvez a carteira dessa pessoa, né, ela vai ter que girar um pouco mais e procurar novas oportunidades. Coisa que as pessoas que são preguiçosas, infelizmente tem um investidor preguiçoso, vai ter que ter um pouco mais de conhecimento, saber o ápice do seu ativo, para estar ali, talvez, desfazendo dele e pulando para outro, né? Ou procura lá o Zatar aí na carteira Z e investe em fundos. Exato, também. Também pode. Também. Agora, o que o investidor vai ter que fazer? O que a gente está fazendo lá na Dicaprev. Quem é meu assinante sabe. A gente começou a colocar empresas dentro da carteira de dividendos que são pagadoras de dividendos, mas que são growth.
Growth são empresas não que vão crescer o valor, não é uma Ambipar ou uma Melius que não paga quase nada de dividendo e que vai crescer de valor, não. São empresas que podem crescer o lucro a ponto de crescer o dividendo. Né? Então a nossa carteira, por exemplo, esse ano o índice de dividendos perdendo para caramba do Ibovespa, a nossa carteira está rendendo o dobro. A carteira inteira é growth? Não. 60%, 50% ainda é empresa que é fiscal, empresa que paga muito. Exemplo, por exemplo, igual a Taesa. Taesa está lá, por exemplo. Mas não é a carteira inteira nisso. Você tem que saber se adaptar. O que você tem falado e qual que são, assim, as maiores dificuldades desses investidores, na sua opinião, Bossa? A maior dificuldade? Sim. Cara, eu acho que a maior dificuldade do investidor ainda assim, são duas, na verdade. A primeira é ter o foco no longo prazo, que eu não vejo as pessoas tendo isso. Eu vejo as pessoas cansando de uma ação com, sei lá, 1 mês, 2 meses, a ação não sobe, já está de saco cheio. Sempre vai ter uma ação que subiu mais do que a tua. Né? É difícil você acertar aquela que mais subiu no ano. Né? Imagina, você tem 400 chances de perder e uma chance de acertar. Imaginando que tem 400. Então, a chance está contra você. Né? E, além disso, também, outra dificuldade que eu acho muito ruim é o seguinte: uma vez que você vê que uma ação realmente está ruim, mas não é que está ruim porque ela caiu de valor, não é porque ela caiu de preço. Ela está perdendo fundamento, ela está dando resultados cada vez piores, né? Ou ela abriu capital porque ela ia fazer várias aquisições, etc., e não fez nada. Ela sentou no dinheiro, já está 7 meses, 8 meses de capital aberto e não comprou nada ainda até agora, sendo que lá no prospecto ela dizia que ela ia fazer um monte de aquisição, que ela ia fazer e acontecer, etc. Quer dizer, ela não está entregando o prometido. Né? Então, quer dizer, se ela não está entregando o prometido, você deve vender essa ação e entrar em alguma que está entregando o prometido. Tá? Isso é uma questãozinha de gestão e precisa estudar um pouco a empresa. E aí, as pessoas, assim, se ele comprou a 5 e a ação foi para 6, não tem problema nenhum, o cara vende numa boa. Agora, se a ação caiu de 5 para 4,90, ele não vende. Ele não quer de jeito nenhum perder os 10 centavos. Ele casa e depois a ação vai para 4,50, para 4, para 3,50, para 3, para 2,50. Aí ele vem perguntar: pô, Daniel, você acha que ela ainda vai subir? Cara, tu perdeu o mais importante, que não é ela cair de 5 para 2,50. Você perdeu 2 anos nisso. O tempo é muito mais importante. O tempo é o teu maior ativo, não é o dinheiro, é o tempo. Então, eu até que não tô ruim de memória. O Rui falou, o texto original é de 76. Rui, obrigado, velho. Essa eu lembrava. Mas, viu, Dani, esse tipo de investidor, ele tem que ler os axiomas de Zurique, que fala muito bem dessa questão da ganância e a questão do controle e do bom senso do investidor, né, Dani? Sim, é um livro muito bom ali. São 11 axiomas no total. É interessante. Sabe o que é interessante do livro do Bazin também? Você vê, o texto original é de 1976. Naquela época, o dividendo era tributado. Tinham mais de 550 empresas na bolsa. Aí o dividendo passou a ser isento e começou a ter um monte de fechamento de capital. Verdade. As empresas começaram a abrir de novo capital agora, em 2018, 2019. Estão voltando a abrir capital agora.